E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o clima do Brasil está pegando fogo, só se comenta sobre as eleições do próximo domingo. E pessoal, no vídeo de hoje já quero começar sobre um assunto seríssimo que deveria fazer até a turma da esquerda estar com medo da volta do Lula. Gente, se lembram do imposto sindical? Se eu falar pra vocês que ele pode voltar e ainda voltar custando mais do que o dobro, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o encontro do Lula com a elite financeira que controla o PIB brasileiro. Vamos também falar sobre Bolsonaro, era econômica. Paulo Guedes concedeu entrevista ontem para o Flow, falou muita coisa interessante, quero falar algumas coisinhas com vocês. Depois quero trazer notícias positivas do nosso Brasilzão, do governo, que também parece que essas elites estão pouco se importando. Depois vamos falar sobre eleições, num contexto bem grande, tem muita coisa pra gente falar. Bolsonaro ganhou alguns apoios aí inesperados e no dia de ontem, Ave Maria, foi a chuva de celebridades, tipo Angélica, Xuxa, Felipe Neto aí, quem sabe até fazendo parte do governo Lula. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar. A desinformação da imprensa também, né, que segue firme e forte. Enfim, tem muita coisa nesse tópico. Depois quero falar sobre algumas questões judiciais que envolvem as eleições. O Lula teve uma derrotinha aí na justiça que é algo vergonhoso. Quero comentar com vocês. Também falar notícia que envolve a Gleisi Hoffmann, falar do Joaquim Barbosa, falar um pouco do Ministério Público. Os dois últimos temas, não sei se vai dar tempo, porque acredito que tem muita coisa pra gente comentar. O Lula, ele reaparece aí numa matéria da turma do UOL que fala sobre o que pode ser a volta do governo Lula aí no âmbito ambiental, e aí tem repercussão até já na ONU, Parlamento Europeu. Quero comentar algumas coisinhas com vocês sobre isso, e se der tempo a gente comenta sobre algumas notícias que tem relação, inclusive com isso, a agenda verde do Lula, que tem a ver, né, SG, o que está acontecendo ao redor do planeta. Mas vamos começar já falando da possível volta do imposto sindical, né? Na verdade, é muito pior do que o que era no passado. Olha só, quem traz... Folha de São Paulo. PT estuda taxa negociada para substituir imposto sindical. A campanha do Lula avalia uma proposta para recuperar o financiamento de sindicatos. Eles não fazem questão de esconder, né? Querem fortalecer os sindicatos, com base em uma taxa a ser cobrada dos trabalhadores. Sim, você que trabalha. Mas com percentual a ser estabelecido em negociação coletiva. Você lembra que no passado, né, descontava um dia do salário. A mudança do ex-presidente Michel Temer extinguiu a contribuição obrigatória da quem quer, uma das principais fontes de renda dos sindicatos. O imposto deixou de ser compulsório e o recolhimento depende de autorização do trabalhador. Olha o grande crime que fizeram. Eles deram a opção do trabalhador ser livre para escolher se quer ou não contribuir. E o PT não gosta disso. O trabalhador não pode ser livre para escolher. Com isso, a arrecadação das entidades caiu de 2,2 bilhões de reais em 2017 para 21 milhões e meio no ano passado. Isso daqui é uma prova, né, assim, inquestionável que a população não quer financiar sindicatos, não quer a obrigatoriedade. Mas o PT não liga muito pro povo, né? E olha só, a proposta em análise pela campanha de Lula foi apresentada por sindicalistas e é conhecida como taxa negocial, pois é o resultado de um acordo entre sindicatos e trabalhadores. Você acha que existe algum tipo de acordo? Que trabalhador, rapaz? Sindicato vai ouvir o trabalhador, tá bom. Se o sindicato quisesse ouvir o trabalhador, deixava a contribuição, né, livre, dá quem quer, não precisa ser obrigatório, durante tratativas de uma convenção coletiva. Olha só, essa taxa, ou contribuição negocial, seria descontada no contra-cheque do trabalhador, mesmo que não seja sindicalizado. Ah, eu não faço parte do sindicato, não importa. Vai tirar do seu salário, pois ele se beneficia também do acordo coletivo. Tá nem aí, se você participa do sindicato, vai descontar do seu contra-cheque. O valor, segundo pessoas que participam das conversas com a campanha, não deve ser estabelecido em lei, né? Vai ficar aí para os sindicatos organizarem, mas a tendência é que o patamar a ser praticado fique próximo de 1% do salário. Próximo de 1%.
podendo ser cobrado em parcelas. Olha como eles são bondosos. Não precisa pagar de uma vez. Antes da reforma trabalhista, a contribuição sindical obrigatória representava o desconto de um dia de trabalho, o que era feito de forma automática no contra-cheque do trabalhador. Só olha aqui o número de novo. Eram 2,2 bilhões em 2017. 2,2 bilhões. Bota até aqui, ó. 2,2 B. Coloquei na internet um site sobre dias úteis. Fala que entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023, já olhando o próximo ano, você vê que é um ano com 365 dias, onde teremos 251 dias úteis. 105 dias de final de semana, 10 feriados, que cai em dia de coisa, né? Hora de trabalho 208. Mas a gente sabe que o trabalhador ele tem férias. Quando você subtrai as férias dos dias úteis, em geral, vou até arredondar para baixo, um trabalhador brasileiro trabalha em média 220 dias. Quantos dias um trabalhador, né? 220 dias por ano. Vamos arredondar até para baixo. Vamos colocar 200 dias. Vamos falar que o cara só trabalha 200 dias. Se no passado o imposto sindical era um dia de trabalho, a gente está falando de que 1 dividido por 200. Isso aqui daria 0,5%. 0,5%. Só que não é 200, né? É mais 200, é 220. Ou seja, no passado, o imposto sindical era menos de 0,5%. A nova taxa sensacional da turma sindicalista que apoia o Lula é próximo de 1%. Ou seja, o 2,2 bilhões que eles ganhavam até 2017 pode passar para 4,4 bilhões. Fácil, fácil, fácil. Quase 5 bilhões de reais para financiar os sindicatos. Esse daqui é uma das grandes propostas da turma do Lula para os trabalhadores. A proposta para o trabalhador é reduzir o seu salário, te obrigando a voltar a financiar os sindicatos. O que é que você acha? A turma da esquerda concorda com isso? Obrigar as pessoas... Eu quero entender como é esse negócio. Será que a turma da esquerda se sentiria feliz em ter que pagar do seu bolso para financiar sindicatos? Proposta bem complicada. Quem traz é a Folha de São Paulo. Aí você vê. Você tem o povo que já está lutando contra os sindicatos. Né? O sindicato está com Lula. E aí ontem também o Lula teve um jantar. Lula janta com empresários e Bolsonaro faz motociata no Nordeste. Eu acho que essa manchete ela é sensacional. O Balboa diz o seguinte, ó, é emblemático. Lula com as oligarquias e Bolsonaro no meio do povo. O povo com Bolsonaro, o Lula com os oligarcas. Mas o Lula finge, né, que tá do lado do povo. Aí você vê sobre o jantar. A Mônica Bergamo, ela tá no modo 100% campanha. Não faz questão nenhuma de esconder. Aí fala o seguinte. Lula pede diálogo sem hipocrisia ao PIB em encontro mais disputado que o de Bolsonaro. Reunião está sendo organizada pelo Grupo Esfera Brasil e pelo Prerrogativas. Pelo Prerrogativas. Aquele grande grupo de advogados que curtem o Lula pra valer. Imagina o governo Lula. Imagina a força que um Prerrogativas não vai ter e o tipo de jurista que seria indicado aí, né, para as mais diversas vagas no judiciário brasileiro. Mas vamos continuar. Vamos falar mais sobre esse evento. Fala do Lula. André Esteves sabe o que é sair da cadeia, diz Lula em jantar com PIB sobre banqueiro preso na Lava Jato. Será que, assim, o Esteves realmente foi preso? Mas será que é o mesmo caso? O que aconteceu com o Esteves com o Lula é a mesma coisa? O presidente participa de encontro com empresários e pede diálogo sem hipocrisia. Balboa diz, ó, que jantar indigesto, hein, André? Aí você vê. Formulador do Real, André Lara Rezende declara apoio a Lula no primeiro turno. Tucano, rapaz. Renato pergunta, por que o oligopólio do mercado financeiro odeia o Brasil? Eles não estão do lado do povo, estão do lado do Lula. Só que não foi só o Lara Rezende. O batalhão de tucanos e ex-tucanos que deram apoio a Lula na reta final. Aí vem, né, ex-ministro do FHC como Bresser Pereira, Luizio Nunes, José Carlos Dias e também o ex-presidente do BNDES, André Lara Rezende. Isso daqui é a prova viva
do Teatro das Tesouras. Eles nunca foram oposição, nunca. Sempre foram amigos. Lula e FHC são amigos desde a década de 70. Nunca existiu oposição no Brasil. Eles querem voltar para o que era no passado, onde a diferença entre uma esquerda para valer, identitária, sindicalista, etc., extrema, que financia o Foro de São Paulo, né, apoiadora aí, tipo, uma turma do Lula, e do outro lado você tem a esquerda social-democrata, que adora o Soros, o Armínio Fraga, o FHC, né, a Ilona Zabó, nossa, bate continência para a ONU, não que o Lula também não bata, assim, é a mesma coisa. Esse é o cenário ideal para a turma da imprensa, do Lula, da Globo, e vamos que vamos. Aí veja só, o André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real, já está falando para ver se ajuda o Lula. Teto de gastos é camisa de forças que estrangula investimentos. Toda essa turma que agora está aí passando pano, está tentando relativizar o teto de gastos, eles foram os primeiros a criticar Bolsonaro. Qualquer coisa que ali o teto de gastos, aí o Guedes, isso, aquilo, outro. Qualquer tentativa que o governo tivesse tentando fazer, seja para ajudar a população, seja para tentar atrair investimento, olha aquilo outro, blá blá, e os precatórios, blá blá. Agora, que é o Lula, já tá querendo, né? Não, teto de gasto, agora não presta mais. Não, agora não presta mais. Teto de gasto só presta se for para conter Bolsonaro. No caso do Lula, o Lula é um cara responsável. O Lula sabe o que fazer com dinheiro. Economista participa de evento de campanha de Lula nesta terça-feira. A Babá diz, um dos fundadores do Plano Real é a favor que o governo gaste os reais sem limites. Esse é o liberalismo brasileiro. Aí você vê, no evento do Lula, ele reforçou na frente dos maiores oligarcas brasileiros que Brasil precisa de teto de responsabilidade, não de gastos. Ele está falando que ele é responsável. E no caso dele não precisa. Ele sabe o que pode gastar e o que não pode gastar. E ainda pediu, né, ajuda dos empresários para acabar com a fome, reduzir as desigualdades. Meu Deus, né? Sensacional. Informações aí debaixo da primeira mão do Caio Junqueira. Nossa, o Caio tá surfando a onda, né, Caio? Ninguém sabe mais do PT do que parece na empresa do que o Caio Junqueira. Talvez só a Mônica Bergamo. E nesse mar de muita loucura que vem sendo aí as matérias da imprensa brasileira, Marcelo Godoy, que é oposição ferrenha ao governo. Oposição ferrenha. Por mais que ele seja oposição ao governo, ele pelo menos assim escreveu algo que deveria ser bem óbvio e que deveria estar sendo cobrado pela imprensa. A imprensa que diz aí, né, que trabalha para fiscalizar e reforçar a democracia, as nossas instituições, tá fechando os olhos, na verdade tá estimulando as pessoas a entregar um cheque em branco pro Lula, porque o Lula é sensacional, o Lula é responsável, o Lula não vai destruir o país. Só que o Marcelo Godoy fala o seguinte, o habeas corpus de Lula. Após 4 anos, sabe-se muito sobre o governo Bolsonaro, mas pouco sobre os planos do petista. E aí ele começa a falar sobre o Cid, o ajudante de ordem de Bolsonaro, você deve saber quem é, etc. Falar do Cid, blá blá, um monte de coisa. E aí no fim ele fala o seguinte, é o julgamento do atual governo, reprovado nas pesquisas de opinião, que provoca uma assimetria nessa campanha eleitoral. Ninguém se questiona sobre quem seria o coronel Cid do Lula. Ou o que o petista pensa a respeito da presença militar na esplanada. Na verdade, o Lula até já falou uma vez, né? Demitiu uns 8 mil militares. Não demitiu aqui uns 8 mil. Não se sabe como ele pretende lidar com a economia em um mundo afetado por novos conflitos geopolíticos e antigos desafios, como a desigualdade no país. Ninguém sabe. A única coisa que se falou sobre a economia foi a matéria do Lauro Jardim, onde coloca que o Alexandre Padilha do PT, na sede da XP, tem alguns vislumbres do que pode ser, né, as questões econômicas de um governo petista para grandes investidores nacionais. Ou como impedir a corrupção e se relacionar com o Congresso que domina 50% dos investimentos do orçamento. Enfim, quais grupos de pressão apostam no candidato mais bem posicionado nas pesquisas de intenção de votos? Pô, toda a imprensa, os artistas, os banqueiros, os grandes empresários do PIB, a Faria Lula, né? Os Faria Lulas. Só não o povo. O povo é o que eu não consigo ver. Tem um sindicalista também que apoiam,
Mas o povo, assim, né, grande parte da população, a única pressão que eles fazem é pro Lula pisar na rua. E, gente, a eleição é domingo e o Lula não pisou na rua. O Lula não pisou na rua. Eu até achei de coração que a Globo ia construir uma cidade cenográfica, o Lula ir lá, fingir, tá ligado? Contratar chamar a galera da Malhação, nem sei se tem Malhação ainda, chamar ali o galera das novelas, bota aqui, fingir. Não, bota esse cara de camisa verde e amarelo pra fingir que é bolsominion, etc. Mas não, nem isso. O Lula tá chegando em domingo, sabe? Sem presença de rua, só evento controlado pra entrar ali, nome ali, aquilo outro, tudo assim. Mas é o favoritíssimo. E não pisa nas ruas. Está se escondendo desde que foi descondenado. Aí você vê, depois da carta da Fiesp, da USP, agora economistas lançam carta por voto útil, apesar de discordância com políticas do PT. Não, eu discordo da política do PT, mas eu vou fazer uma carta pro PT. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O departamento jurídico tá censurando o comentário que eu queria fazer aqui agora. É meu próprio cérebro que vai falar, não, fica calado, não fala nada não. O Hugo fala o seguinte, ó, deveriam assistir a aula de hoje, do Paulo Guedes. Todos reprovados por inveja e vaidade. E vamos falar dele. Nosso ministro Paulo Guedes, né, que só está aí tendo oportunidade porque é Bolsonaro. Bolsonaro postou essa imagem aqui, basicamente já foi no final do podcast, foram algumas horas. E o que falar sobre o bate-papo do Paulo Guedes? Bom, em termos de conteúdo tem um tweet bom que eu acho que resume bem assim, várias coisas que o Paulo Guedes falou. Mas olhando alguns números primeiro, olha isso daqui. Mal acabou o podcast do Guedes, 1,2 milhão de visualizações. Apenas o Paulo Guedes, sozinho. Não tinha ninguém com ele. É só o programa de sempre. Não tinha ninguém pra atrair mais audiência. Ele não levou, sei lá, ninguém mais. Era só ele. Já a live do Lula, com mais de um dia no ar, 724 mil visualizações. Essa live do Lula foi a live com vários artistas. Felipe Neto, Tico Santa Cruz, Cauê Moura, Castanhari, até o Mark Ruffalo, né, o cara lá que é o Hulk da Marvel, participou. E 724 mil visualizações. Será que não tem algo bem errado? Cara, o Lula, ele fez a live com inúmeras pessoas. Só o Felipe Neto tem mais de 40 milhões de seguidores. E não bateu nem 1 milhão. A popularidade do Lula é um negócio assim tão esquisito. Ele é tão popular que ninguém assiste ele. Só que diz, ó, é sério que o ministro da Economia já teve mais audiência do que artistas e o Ultramaster vencedor do primeiro turno, Lula? A Flávia, ela pega aqui a comparação da audiência ao vivo. Paulo Guedes chegou a ter quase 200 mil pessoas vendo ao vivo. O pessoal do Flow que já tá no top, basicamente tá no top 10 dele de lives mais vistas, né, acompanhadas assim, de forma simultânea. O print que ela pegou tava com 146 mil pessoas. Isso porque tinha 50 minutos que tinha começado, né? Depois aumentou. A Rosângela Moro, 65. O programa lá da turma do MBL, 2.700. E o Guilherme Boulos, no Gringos Podcast, com 261. É algo assim inacreditável. É inacreditável. Bolsonaro é o cara mais popular em termos de manifestações, né, de colocar pessoas nas ruas, de apoio nas redes sociais, de repercussão. Mas ele perde pro Lula em todos os cenários, como ele perdia também em 2018. É muito estranho. E aí, para falar sobre todo o conteúdo que o Paulo Guedes falou, a Tsuki, ela realmente conseguiu reduzir em um tweet. Ela fala o seguinte, ó. Eu na vida, quando o Paulo Guedes começa a falar. Aí ela coloca a foto do Igor e o rapazinho, né, com a mão no queixo, assim, olhando sem nem piscar os olhos. Comecei vários recortes e esqueci de parar as gravações de tela em vários deles. O cara tem uma capacidade monstra de prender a atenção e fazer você se interessar pelo assunto na sua totalidade, que vai além de um simples recorte. E, gente, eu tentei pensar assim, não, deixa eu ver aqui um recorte.
Não tem nenhum... Assim, é difícil você pegar um recorte da entrevista do Guedes. Porque é pérola atrás de pérola. Você fala assim, não, até aqui vai, mas você fala, cara, esses 30 segundos é mais outra coisa sensacional que complementa essa ideia que ele já começou. Você fala, bicho, e a facilidade que o Paulo Guedes tem de trazer assuntos econômicos, muitos deles complexos, e trazer para uma linguagem que qualquer pessoa entende e você falar, pô, velho, entendi. Até o bolsominion, dos bolsominions que acompanham Bolsonaro 24 horas por dia, assiste todas as lives, etc. Eu tenho certeza que quem assistiu essa live ficou assim, cara, se eu já gostava de Bolsonaro, se eu já tinha admiração, confiava no governo, agora eu sou 3 vezes mais Bolsonaro do que eu era. Sobre aqui, gente, não tem recorte que traga, que mostre assim, não, esse daqui foi um dos principais pontos. Não dá. Tudo que o Paulo Guedes falou assim, foi uma chuva de verdades, explicações, várias coisas. O próprio Igor, que não é um cara pró-Bolsonaro, ele é eleitor do Ciro Gomes, ele falou, cara, pô, isso é muito bom. E aí várias vezes falou, cara, isso é muito bom, mas por que isso não foi? Aí o Paulo Guedes falava, então a gente conseguiu aprovar na Câmara, tá parado no Senado. Aí o Igor parava, pô, tá no Senado, né? Aí depois vinha outra coisa. E por que não avançou? Aí o Guedes, então, a gente aprovou, só que tá parado no Senado. E o Guedes ia mostrando a quantidade de coisas que estão paradas porque o Rodrigo Pacheco, que tá aí tentando eleger o Lula há um bom tempo, não coloca pra avançar. Se tem uma coisa que não dá pra falar de jeito nenhum, é que o governo se eximiu das responsabilidades. O governo realmente tentou resolver diversas coisas, tentou colocar as reformas para avançar, mas infelizmente parte do legislativo brasileiro tem outros interesses que parece que não são ver o nosso país avançando. Mas vamos falar sobre o nosso país.